Olá, senhores. Bora para mais uma questão de cinemática. Olha só, um corpo abandonado de uma altura H, percorre 25 metros no último segundo de sua queda. Desprezando a resistência do ar e lotando a gravidade como 10 metros por segundo a cada segundo, o valor desse H. Então vamos lá. Vou colocar aqui, ó, vou desenhar um solo para vocês. Aí nós temos um corpo que é abandonado, ou seja, a partir do repouso, e ele vai descer. E quando ele estiver no último segundo de queda, ou seja, o último segundo é nesse último intervalo de tempo aqui de 1 segundo, até ele chegar no solo, ele garante para nós que o corpo percorre a distância de 25 metros para nós aqui. Beleza? O que ele pergunta para nós, quanto que vale esta altura H que o corpo foi abandonado. Bom, olha que bacana. O que a gente pode falar aqui é que nesse primeiro trecho, o intervalo de tempo que ele percorreu, essa distância que nós não conhecemos, essa distância, portanto, ela representa para nós o H menos 25 metros, não é verdade? Então, eu vou falar aqui que a distância que ele percorre vale H menos esse 25 metros. Esse tempo para percorrer esse trecho eu vou chamar de T. No último trecho, o tempo é 1 segundo. Isso significa que para percorrer o H inteiro, o tempo que ele demorou é T mais 1 segundo. E é isso que a gente vai fazer. Olha que bacana, ó. Eu vou chamar esse ponto de A, esse ponto de B, e o último ponto no chão eu vou chamar de C. E aí nós vamos aplicar a equação do sorvetão. ΔS é igual a V0T mais A sobre 2T quadrado. Aonde eu vou aplicar essa equação? Primeiro no trecho AB. Então, olha que bacana. Nesse trecho AB, o ΔS que ele percorre é o H menos 25, certo? A velocidade inicial vale 0, que ele vai ser abandonado a partir do repouso. Então, some aquele termo. A aceleração é a gravidade, que vale 2 sobre 2, e vezes o tempo que demorou nesse primeiro trecho de A até B, que é o próprio T ao quadrado. Em outras palavras, a gente pode falar que esse H vai ser 10 dividido por 2 dá 5 vezes T quadrado, e o 25 está negativo, passa para o outro lado positivo. Belezinha? Eu poderia isolar o T? Pode também, só que aí vai ficar uma raiz quadrada, né? Eu acho que vai ficar feio. Então eu vou isolar o H. Agora nós vamos trabalhar a mesma equação, só que agora eu vou analisar do trecho A para o trecho C. Aí você vai falar, Pião, por que não do trecho B para o trecho C? Porque no trecho B, meninos, para a gente poder usar essa equação, eu dependo da velocidade no início do trecho BC. E eu não conheço a velocidade do corpo no trecho B, eu teria que calcular essa velocidade, já daria um pouco mais de trabalho, certo? Então eu vou trabalhar de A até C, vou pegar o todo. Isso porque lá no ponto A a velocidade inicial é 0. E de novo, a gente sobe com V0T. Isso significa que o ΔS agora de A até C é o próprio H, que vai ser igual o V0T que sobe, que é 0, a aceleração, que é 10 sobre 2, e vezes o tempo. O tempo total para ele percorrer este H é o tempo que demorou no trecho AB mais o tempo no trecho BC. Então, a gente vai poder colocar aqui, ó, que esse T ao quadrado vai ficar T mais 1 para nós ao quadrado. Então, aqui a gente vai ficar H, 10 dividido por 2 dá 5, vezes T mais 1, tudo isso ao quadrado, certo? E agora, moçadinha, nós temos duas equações com as mesmas duas incógnitas, não é verdade? H e T. Então agora é montar um sisteminha. Como eu já deixei isolado as duas em função de H, eu vou fazer isso daqui, ó. Eu vou pegar o segundo H, que é 5 vezes T mais 1 ao quadrado, e igualar com o outro H, que vale 5T quadrado mais 25. Aqui nós vamos deixar o 5 e eu vou desenvolver o quadrado de T mais 1. Então vai ser o quadrado perfeito, vai ser o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, então 2 vezes T vezes 1, e mais o quadrado do segundo, que é 1. Vai ficar tudo isso igual a 5T quadrado mais 25. E agora a gente vai fazer a distributiva aqui, ó. Então 5 vezes T quadrado fica 5T quadrado. 5 vezes 2T dá 10T. 5 vezes 1 dá 5. Tudo isso igual a 5T quadrado mais 25. Esse 5T quadrado corta com 5T quadrado. E aí, olha que bonitinho. Vai sobrar para nós que o 10T, esse 5 que está positivo, passa para o outro lado negativo, né? E 25 menos 5 dá 20.
Portanto, a gente chega que o T é 20 dividido por 10, que dá 2 segundos. Só que não foi o tempo que ele pediu, foi a altura Hzão, né? E aí a gente pode, então, aqui, substituir o T. Eu vou pegar na primeira equação, tá? Então vai ficar 5 vezes o T, que eu sei que vale 2, né? Aliás, o tempo do Hzão, isso, 2 ao quadrado, mais os 25 metros. E aí nós vamos chegar que essa altura Hzão, ela vale 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 5 é 20, e 20 mais 25. A gente descobre que essa altura Hzão vale 45 metros para nós, que corresponde aí à alternativa correta, a nossa alternativa C de fiofó. Beleza, senhores? Agora, olha que bacana. Se por acaso você lembrar de duas informações, uma delas, aquela famosa regra de Galileu, ou regra dos ímpares, certo? E segundo, que quando o corpo parte do repouso e está sujeito a uma aceleração constante, e o principal é que o intervalo de tempo que nós vamos estar analisando são intervalos de tempos iguais e principalmente iguais a 1 segundo. Então, ó, entre o primeiro trecho aqui passa 1 segundo, entre o segundo trecho passa mais 1 segundo, entre o terceiro trecho aqui mais 1 segundo, tá? Então, se a gente trabalhar de segundo em segundo, no local onde nós sabemos que a aceleração da gravidade vale 10, se você lembrar e quiser guardar, a distância que ele percorre no primeiro segundo vale 5 metros. Só que aí nós podemos aplicar a regra dos ímpares. Lembra a regra dos ímpares? Que usa quando a velocidade inicial é zero, quando a aceleração é constante é move, e principalmente para intervalos de tempos iguais. Não iguais a 1, iguais a ele. Pode ser t, t e t. Mas aqui no nosso caso vale 1 segundo. Então a primeira distância é 5 metros. A segunda é a regra dos ímpares. É 1x, 3x, 5x. Então a próxima distância vale 15 metros. A próxima, 5 vezes o primeiro, 5 vezes 5, vai dar 25 metros. E assim por diante. A gente percebe, olhando aqui, ó, que esse trecho que ele cita, que é o último trecho que ele percorre no último segundo, de 25 metros, é exatamente o que ele deu para nós. Isso significa que o movimento ocorreu exatamente dessa maneira, na verdade, ó. Então ele percorreu 25 metros no último trecho, 15 no segundo e 5 no primeiro. Se a gente somar tudo isso, a gente chega que o Hzão vale 45 metros. Fechou, meninos? Então seria um outro jeitão para você resolver, mas você precisava lembrar alguns conceitos aí para poder ter tranquilidade e trabalhar, aí encontrar, né, no caso aí, a altura de 45 metros aqui. Belezura? Grande abraço a todos e até a próxima.